Sabe quando uma empresa tem um mês de vendas incrível, mas quando chega a hora de fechar as contas, o dinheiro parece que evaporou? Pois é, hoje a gente vai fundo para desvendar o erro financeiro que causa exatamente isso. É uma armadilha, sabe? Bem mais comum do que se imagina e que se baseia em não entender dois tipos de custo. É aquela história, né? Uma euforia danada vendo o caixa cheio, mas logo depois vem aquela angústia de ver o dinheiro sumir. Mas olha, essa montanha-russa financeira não é nenhum mistério. A chave para entender isso está na forma como se olha para os gastos do negócio. Então, para começar a desembolar esse nó, a gente precisa falar primeiro de uma âncora invisível. É algo que toda empresa carrega. São aqueles custos que estão sempre ali, todo santo mês, pesando. Não importa se as vendas foram ótimas ou um desastre. Esses são os famosos custos fixos. Pensa aí, o aluguel do espaço, a internet, o salário do pessoal do administrativo. São as contas que chegam todo mês, chova ou faça sol. Elas formam a estrutura básica do negócio, mas ao mesmo tempo são um peso constante. E essa metáfora da âncora, olha, ela é simplesmente perfeita. Nos meses de maré alta, de muitas vendas, mal se sente esse peso. Mas quando o movimento cai, essa mesma âncora parece que vai arrastar um navio para o fundo do mar. Vamos pegar um exemplo bem prático para a coisa ficar mais clara. Uma loja de roupas. O aluguel, o salário da gerente, o sistema do caixa. Somando tudo, já dá uma boa grana. Um valor que precisa ser pago antes mesmo da primeira venda do mês sequer acontecer. Ok, entendida a parte da âncora. Agora vamos para o outro lado da moeda, que é onde mora uma armadilha muito silenciosa e que pega muita gente de surpresa. Bom, os custos variáveis são aqueles diretamente ligados à operação. Se vende mais, gasta mais. Se não vende nada, em teoria, o custo é zero. Parece simples, né? Mas não é bem assim. Custos como o da própria mercadoria, as comissões de venda, as taxas da maquininha de cartão, eles parecem inofensivos. Afinal, só existem se uma venda acontecer. Mas o perigo mora aí. Se não forem bem controlados, eles vão comendo o lucro por dentro, sabe? É o famoso remar, remar e morrer na praia. Então, para resumir a ópera, os custos fixos são a âncora, o peso constante. Já os custos variáveis são como as velas do barco, que dão um impulso, mas que precisam de ajuste o tempo todo. Para navegar bem, é fundamental dominar os dois. Beleza. Agora que a gente já separou o que é âncora e o que é vela, dá para a gente montar a verdadeira fórmula da sobrevivência financeira. É uma ferramenta que transforma a incerteza em um plano de ação bem claro. A primeira peça desse quebra-cabeça se chama margem de contribuição. Pensa nela como o fôlego financeiro que cada venda individualmente gera para a empresa. É o dinheiro que de fato contribui para pagar as contas fixas e depois virar lucro. Voltando lá na nossa camiseta, o preço de venda é R$ 100. Mas aí tem que pagar o fornecedor, a comissão, as taxas. Digamos que isso tudo dá R$ 40. O que sobra? R$ 60. São esses R$ 60 que vão ajudar a pagar o aluguel e toda aquela estrutura fixa. E isso leva a gente para o tal do número mágico, o ponto de equilíbrio. Ele mostra exatamente o quanto precisa ser vendido só para pagar as contas, para fechar o mês no 0 a 0. Sem lucro, mas também, ufa, sem prejuízo. É a meta mínima de sobrevivência. E o melhor é que calcular esse número não é nenhum bicho de 7 cabeças. É um processo de 3 passos bem simples. Vamos ver na prática como funciona. Pegando os números da nossa loja de roupas, então. Primeiro, somamos todos aqueles custos fixos, que dão R$ 8.450. Depois, a gente divide esse valor pela margem que cada camiseta gera. Lembra? Aqueles R$ 60. E o resultado é esse aí, 141. O que isso quer dizer? Que a loja precisa vender no mínimo 141 camisetas por mês só para empatar as contas. Se vender 140, já está no prejuízo. Mas e a venda de número 142? A partir daí, a história muda. É lucro puro no caixa. E olha, conhecer esse número muda completamente o jogo. A gestão financeira deixa de ser um chute, uma adivinhação, e se torna um mapa, com um destino bem claro. Aquela ansiedade de será que vai dar para pagar as contas esse mês simplesmente desaparece. Ela dá lugar a uma meta super clara, super prática. O objetivo não é mais aquele vago vender o máximo possível. Não,
O objetivo passa a ser: precisamos vender 141 unidades para respirar. E tudo que vier depois disso é para construir o futuro. E a lição final é que isso não é só sobre sobreviver, né? É sobre ter o controle nas mãos para poder crescer de forma saudável. Com esse mapa em mãos, dá para planejar promoções, dá para definir metas de lucro realistas. A questão que fica é, agora que o mapa da sobrevivência está claro, qual vai ser o próximo destino?